Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, nós vamos ler na parte A do versículo. Parte A do versículo, tem algo de Deus para a vida dos irmãos aí, para nossas vidas, a qual Deus tem nos ensinado aí. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, parte A do versículo. Diz assim a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo ele está liberando uma palavra aqui para a igreja de Coríntios, se referindo à ceia do Senhor. Mas esse versículo chama muito a atenção. O que Paulo está dizendo, a necessidade de o homem ele examinar a si mesmo. E quando nós entendemos de examinar a si mesmo, é de uma profundidade poderosa essa mensagem. Porque a importância da gente estar se analisando, a importância da gente estar se enxergando diante da vontade de Deus e a posição que nós se encontramos. E Deus colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar com a igreja, para a glória de Deus, porque nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, tempos difíceis. E há uma ansiedade grande, gritante no coração da igreja, no coração do ser humano, de adquirir sucesso, de vencer na vida de uma forma ou outra. E sem uma direção de Deus, por muitas das vezes ele acaba se perdendo, acaba se frustrando, a ponto de ficar oprimido, e o inimigo usar essa opressão como uma ferramenta sobre a vida dele, e essas frustrações e fazer o mal pior, Mas Paulo, quando ele diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, Paulo está falando da gente se conhecer, da gente se conhecer de verdade. E isso é muito bom. Porque o lugar que eu moro, o meu endereço, não classifica quem eu sou. As pessoas com quem eu convivo não classificam quem eu sou. A Bíblia vai dizer que eu sou aquilo que eu acredito ser. Assim como está no seu coração, assim como pensa em seu coração, assim é. E é uma coisa importante para a minha vida e a sua, porque nós precisamos se examinar para saber como nós somos, para saber quem somos. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida do homem não é a morte. A pior tragédia que pode acontecer na vida do homem é uma vida sem propósito, é uma vida sem direção, é não saber por que está vivo, é não saber qual a direção tomar. É a maior dificuldade na vida do homem. E quando a gente passa a se conhecer melhor, a gente entende que há um propósito de Deus sobre a nossa vida. Romanos capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que a criatura ficou sujeita ao pecado, não pela vontade dela, mas por aquilo que ela se sujeita. E por ela sofrer como dores de parto, em uma esperança que não se vê, Deus envia um Espírito Consolador. Esse Espírito é capaz de discernir gemidos inexprimíveis. Ele diz que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque aquele que ele já glorificou, ele já justificou. E essa escolha de Deus para nossas vidas e as situações que vão acontecendo é para nos transformar de criatura, se tornar filho de Deus. Então o que eu aprendo com essa palavra é que é uma verdade de Deus sobre a minha vida, uma verdade de Deus sobre a tua vida. E nós precisamos entender isso. E quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, Paulo está dizendo para a gente olhar para nós e se reconhecer. Então, as 5 perguntas básicas que é importante o homem se fazer para ele todos os dias. 5 perguntas básicas. A primeira pergunta, quem sou eu de verdade? A primeira pergunta, quem sou eu? Assim como eu disse, aonde eu moro não me classifica. O bairro que eu moro não me classifica. As pessoas com quem eu convivo não me classifica.
O que me classifica é aquilo que eu, né? O que me classifica é como eu penso de mim, é o que está no meu coração. Isso me classifica. O que as pessoas falam de mim não me classifica. O que me classifica é o que eu acredito. E quando Paulo diz de examinar a si mesmo, Paulo está dizendo da gente olhar para dentro de nós. E quando eu começo a me analisar, e quando eu começo a me enxergar, eu começo a ver muitas coisas. O que eu preciso conhecer em mim? Primeiro, eu preciso conhecer em mim quais são as minhas qualidades. Eu preciso conhecer em mim quais são os meus medos. Eu preciso conhecer em mim quais são as minhas dificuldades. Eu preciso conhecer em mim quais são as minhas limitações. Porque as pessoas, elas costumam nos rotular, as pessoas costumam falar de nós, dizer que nós somos alguma coisa, deduzir alguma coisa de nós, sem nos conhecer, olhando só pela aparência. E a necessidade da gente olhar para dentro de nós e entender essa essência. Então, quem sou eu de verdade? Quais são os meus medos? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas qualidades? É importante a gente se conhecer porque a gente consegue fugir da aparência do mal. Um exemplo, se eu conheço as minhas limitações e conheço as minhas fraquezas, e eu sei que a minha fraqueza está em uma direção, eu não vou confrontar aquela direção porque eu sei que a minha fraqueza é aquela. Se eu sei que a minha fraqueza é no alcoolismo, então eu fujo do alcoolismo. Eu não vou em lugares que as pessoas estão bebendo, porque eu conheço a minha fraqueza. Se eu sou uma pessoa que não tem o equilíbrio em gerar resolver um problema na conversa, então se eu sei que eu sou meio desequilibrado, então para que eu vou? Para que eu vou tirar satisfação com alguém se eu me conheço? Então a necessidade da gente se conhecer de verdade. Quem é você? Quem sou eu? Como eu penso? Quais são as minhas qualidades? Segunda pergunta que é importante a gente fazer todos os dias para nós mesmos, é essa: por que eu nasci? Por que eu nasci? Eu acredito que muitos de vocês já se perguntaram isso. Por que você nasceu? Há pessoas que dizem ao seu coração: eu acho que eu nasci foi só para sofrer. Quem disse que você nasceu só para sofrer? O nosso Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. Assim como nós falamos em Romanos. Nós estamos sendo transformados de criaturas a se tornar filhos de Deus. E aquele que Jesus já escolheu, já glorificou, né, tem honrado, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, eu não nasci por acaso. Eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci para fazer algo diante de Deus. Então, por que eu nasci? Eu preciso entender, a minha vida tem que ter um sentido. A minha vida não pode ter um sentido comum, ou seja, eu não posso ser aquela sujeira que está sobre a água e aonde a água vai me levando. Não, eu tenho que ter um sentido na minha vida tem que ter um sentido. Então eu preciso olhar para mim e me analisar: por que eu nasci? Qual foi o propósito de Deus em me dar vida? Qual foi o propósito de Deus de eu estar vivo sobre a face da terra? Então, segunda pergunta que a gente tem que se perguntar: para que a gente nasceu? Por que é que a gente nasceu? A gente não nasceu para sofrer. A gente nasceu para um propósito. E o propósito de Deus sobre a nossa vida. E é importante entender isso. Entenda uma coisa: o seu trabalho secular não tem nada a ver por que você nasceu. Eu não nasci para fazer um trabalho secular. Eu nasci para cumprir um propósito de Deus. O meu trabalho secular, eu trabalho para manter a minha casa, para sustentar as minhas contas, para poder acertar as minhas coisas. Mas eu não nasci para isso. Há um propósito de Deus sobre a minha vida. Há um propósito de Deus sobre a sua vida. Então a tua vida tem que ter um sentido. A tua vida tem que ter um sentido. Terceira pergunta: o que é que eu quero da minha vida? O que eu quero para mim? O que é que eu quero para minha casa? O que é que eu quero para minha família? O que é que eu quero para o meu ministério? O que é que eu quero para minha vida profissional? O que é que eu quero para minha vida sentimental? O que eu quero para mim? A necessidade da gente entender isso. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje é de pessoas que não são decididas.
E pessoas que não são decididas são pessoas infelizes. Isso é um problema sério. Por quê? Porque uma pessoa que não é decidida é uma pessoa que não investe. É fácil você encontrar até mesmo na igreja pessoas que vêm conversar conosco, o pastor, tirar uma palavra, um conselho, dizendo que não sabe se é a esposa que ele convive, é aquela esposa mesmo que Deus preparou para ele. Mas você vai ver o camarada é casado, tem 2, 3 filhos, 4 filhos, e está 5, 6 anos casados, e ainda não sabe. E ainda não quer investir naquele relacionamento, porque acha que não é de Deus. Então, pessoas que não são decididas, pessoas que não investem. Então, a necessidade de eu ter um alvo para a minha vida. Aonde eu quero chegar? O que você pensa no seu coração, assim é. Aonde eu quero chegar? O que eu quero para minha casa? O que eu quero para minha vida? O que eu quero para o meu ministério? O que eu quero para minha família? O que eu quero para minha vida profissional? O que eu quero para minha vida sentimental? Eu preciso ter um alvo. Eu preciso ter uma direção. Eu preciso ter um objetivo. Eu preciso traçar um plano. Eu preciso traçar um caminho. Eu preciso fazer isso. Terceira pergunta muito importante que eu preciso fazer para mim todos os dias. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo para que aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, aconteça? O que é que eu estou fazendo? Porque uma coisa é eu desejar algo, outra coisa é eu trabalhar para que aquilo se cumpra. Muitas pessoas morrem com o desejo de ter escrevido um livro, e não escreveu. Muitas pessoas morrem com projetos poderosos que poderia ter colocado em prática e não colocaram. Muitas pessoas morrem com empresas que estariam para dar certo, que era para ter dado certo, mas ele morre e não consegue colocar em prática. Por quê? Porque ele não tomou atitude para aquilo. Quantas pessoas querem fazer um curso e passa ano, entra ano, e ele começa a dizer, eu queria fazer um curso, eu tenho um desejo de fazer um curso, mas ele nunca faz. Então, uma coisa assim, a Bíblia nos ensina que a obra sem a oração, a obra, vamos dizer, a fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Então, ou seja, o que adianta eu ter fé e não ter obra? Mostra a tua fé e eu mostro as minhas obras. Então, eu quero algo para a minha vida, mas o que eu estou fazendo para conquistar esse algo? Entenda uma coisa, o impossível Deus vai fazer. O impossível Deus vai fazer, mas o possível faz eu. Então é importante você ter um plano, é importante você ter um alvo, é importante ter uma direção, mas é importante você trabalhar para que isso aconteça. Porque isso não vai cair do céu. Isso não vai cair do céu. Nós oramos a Deus, Deus abre portas, Deus nos direciona, mas nós precisamos trabalhar para isso. Então o que você quer fazer? Às vezes tem pessoas que chegam e falam, eu quero ser um grande homem de oração, mas ele não ora. Eu quero ser uma grande mulher de oração, mas ela não ora. Eu quero ser um grande pregador da palavra, mas ele não lê a Bíblia, ele não estuda, ele não se aprofunda, ele não busca. Eu gostaria de ser usado nesse dom, mas ele não busca, então ele não faz por onde. Me faz lembrar de um jovem que chegou no pastor e disse, pastor, ora por mim porque eu preciso arrumar um emprego, ora por mim que eu preciso arrumar um emprego, eu não consigo arrumar um emprego. E o pastor perguntou para ele se ele tinha entregado algum currículo. E ele disse, nossa pastor, eu não entreguei nenhum currículo. Então quando que ele vai arrumar um emprego? Você está entendendo? Então entenda uma coisa, você precisa ter um alvo. Você precisa ter um objetivo. Você precisa saber aonde você quer chegar. Mas você precisa trabalhar para que isso aconteça. Isso não vai cair do céu para cima de você. Eu quero me tornar um médico. Você precisa estudar, tem que fazer faculdade. Deu? Para se tornar um médico. Eu quero me tornar um advogado, né? Você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade. Então você tem que se movimentar. Então para que você alcance, o que você está fazendo para alcançar aquilo que você deseja de fazer? E a quinta pergunta, talvez a mais importante de todas, tudo isso vai passar. Nós estamos sobre a face da terra e nós estamos, a gente costuma dizer que nós estamos de passagem. Vai chegar um momento que tudo isso vai ser findado. Vai chegar um momento que a sua senha vai ser cantada no céu. Aí a pergunta que o pastor faz é, aonde você vai morar a sua vida eterna? Aonde você vai morar essa vida eterna? Então entenda uma coisa, são 5 perguntas básicas, mas 5 perguntas que nós precisamos se perguntar todos os dias, e são 5 coisas que nós precisamos decidir em vida.
Até mesmo para onde eu vou depois da morte, eu tenho que decidir em vida. Aonde que eu vou morar a minha vida eterna? O que eu estou fazendo para alcançar o céu? O que eu estou fazendo para alcançar a graça de Deus, que é o favor imerecido? Então até isso eu preciso pensar. Até isso eu preciso me perguntar. Então entenda uma coisa. A maior tragédia da vida do homem não é a morte. A maior tragédia da vida do homem é uma vida sem propósito. A maior tragédia na vida de um homem e de uma mulher é uma vida sem propósito. Então você precisa fazer essas 5 perguntas para você todos os dias. São coisas que é possível para nós. Então a primeira pergunta, quem é você de verdade? Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você. Segunda pergunta, por que é que você nasceu? Você nasceu para quê? Você nasceu para sofrer, você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Terceira pergunta, o que você quer para a tua vida? O que você quer para a tua casa? O que você quer para o teu ministério? O que você quer? Quarta pergunta, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo para você conseguir aquilo que você quer? A fé sem obra é morta. Então você precisa se mover, precisa se movimentar, precisa ir à luta, precisa buscar. A Bíblia fala, lançai o seu pão sobre as águas e por muito tempo o acharás, e quando achar dividirá com 7, até mesmo com 8. E a última pergunta, aonde você vai morar a sua vida eterna? Então pense direitinho nessas perguntas. Pensa direitinho, você precisa dar um sentido à sua vida. Sua vida precisa dar um sentido. Sua vida precisa ter um objetivo. Você precisa entender o que você está fazendo. Então faça essas perguntas para você. Amém? Jesus abençoa você, abençoa a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor Jambert Martins. E essa palavra é para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Graça e paz a todos vocês em nome de Jesus. Amém.